CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, no CBN Tecnologia desta sexta-feira, a gente quer saber a sua opinião, você mesmo, ouvinte que está conosco aqui nesta manhã de sexta, 992-994297, ou então nas nossas redes sociais. Qual foi a tecnologia, o aplicativo, o recurso que você mais usou tecnológico neste ano de 2021? Vamos falando com o Gilberto Sodré, dando meu bom dia para você, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Esse dia de Natal, 24 de dezembro. É um prazer estar aqui com os nossos ouvintes aí falando de tecnologia e aí queremos ouvir, como você falou, quais foram as tecnologias, equipamentos, né, aplicativos mais utilizados, o que não puderam faltar ou na sua mão, ou no seu celular, ou na sua casa, né, nesse ano de 2021. Isso aí. Eu vou começar já perguntando a você. Qual foi? Qual foi? Porque eu sei que você tem muitos. Olha só, na verdade não dá para começar falando dos smartphones, né? Os smartphones foram realmente como equipamento, né? Equipamento que não pôde faltar, pelo menos aqui no meu dia a dia, nesse caso. Na parte de tecnologia, a internet, e aí a internet por causa do home office, né? Ou seja, o trabalho de casa, a pandemia acabou levando muita gente a trabalhar de casa, e a internet virou uma tecnologia que não podia deixar de funcionar, né? Senão a gente não trabalhava, não fazia contato com ninguém, então isso também, né, foi uma tecnologia importante. E no caso, na área de aplicativo, né? Ou seja, falando das três áreas que eu estava comentando aqui, eu posso elencar uma ferramenta que me ajudou bastante ao longo desse ano, que é o Evernote, né? Um aplicativo, né? Na verdade, que eu controlo minhas atividades, pendências, anotações todas nesse aplicativo, que realmente foi um aplicativo que me ajudou bastante. É um aplicativo que tem uma versão gratuita muito boa, já é bastante funcional. E quem está precisando de uma ferramenta de anotar alguns eventos ou algumas atividades que tem que fazer, é uma boa solução. É isso aí. Vou deixando aberta aqui a nossa votação, 992-994297. Agora foram muitos, né, Gilberto? Muitos recursos que surgiram nesse ano de 2021 e outros que se aperfeiçoaram. Exatamente. Assim, a gente pode falar de tecnologia de maneira geral, né, que realmente cresceu bastante, né, nesse ano, até de forma preocupante, né, em algumas situações, é a tecnologia de computação em nuvem, né? Muitas empresas acabaram, até pela questão da pandemia, de ter que oferecer muitos serviços através da internet, acabaram movendo seus serviços para a nuvem, o que de uma certa maneira é bom, porque a nuvem tem vantagens, né, na parte de quando feita bem, a migração é feita de forma adequada, redução de custo, melhoria na flexibilidade dos serviços que são prestados, mas tem uma preocupação importante, né, que quando você concentra toda a infraestrutura da internet em um único local. Então, a computação em nuvem hoje é uma questão assim, interessante, importante, né, mas também, quando mal utilizada ou de forma adequada, preocupante, né? Outra tecnologia que a gente pode dizer que esse ano também que se consolidou bastante, Fernanda, foi a inteligência artificial. Muitos recursos, muitos bots, muitas aplicações utilizando da inteligência artificial para apoiar decisões que nós humanos tomamos. Então, ou seja, essa é uma questão que também foi uma grande uma grande boom que teve esse ano de 2021, basicamente, com essa questão. E também, a gente pode falar também da questão da cibersegurança também. Todo mundo foi para a internet, todo mundo foi para o mundo digital, e aí acendeu aquele luz no painel de alerta lá, que a segurança não estava adequada, né? Ou seja, as empresas, as organizações, até o governo não estava preparado para essa migração toda. Tanto que a gente viu muitos vazamentos de dados, muitas invasões, inclusive no governo também. É isso. Eu já tenho aqui alguns ouvintes conversando conosco. O Giovanni disse que o principal recurso dele, na verdade, foi o equipamento. O notebook salvou a tecnologia dele neste ano de 2021. O perfil Legal. Ale Palmeira no Instagram diz que foi o WhatsApp. O Denilson diz que foi o próprio Instagram. E o perfil Marília Júnior diz que foi o Uber. Com certeza foi um serviço interessante, né? Que muita gente ficou em casa ou deixou o carro parado em casa, né? E foi para trabalhar ou foi para fazer algum tipo de atividade no Uber. Muito bom. E, sem dúvida alguma, você lembrou do home office, né? O notebook salvou muita gente mesmo.
Muita gente, muita gente. Até porque, assim, e aí, inclusive, a gente observou ao longo de 2021, né, uma escassez desse equipamento. Ou seja, as lojas tinham prazo de entregas, né, ou seja, os fabricantes chegaram, em um certo momento, a ter 2 meses de prazo de entrega de um notebook para quem estava comprando um notebook novo, porque não tinha no mercado. Realmente, todo mundo foi para home office, precisava de uma máquina, né, muitas empresas cederam suas máquinas de trabalho para os colaboradores levarem para casa, mas alguns não, e aí tiveram que providenciar uma máquina dentro de casa, e aí nem sempre todo mundo tem espaço para colocar um desktop com monitor e teclado e tudo mais. O notebook é um equipamento mais compacto e funciona bastante bem. É isso. Vamos aproveitando, ó, enquanto chegam as participações, para os nossos destaques e fechando a semana? Vamos lá. Viralizou. Muito Fale, bem, Gilberto. Fernando. A primeira notícia que me chamou a atenção, o Twitter, né, começa a liberar para os brasileiros, essa era uma solução que já tinha fora do Brasil, né, e agora começou a liberar para os brasileiros um recurso novo chamado de comunidades, que é parecido com os grupos do WhatsApp. Então, veja todo mundo meio que indo no caminho, né, do WhatsApp também. Então, elas funcionam, você pode criar um grupo de pessoas dentro do próprio Twitter que vai trocar informações parecido com o que era, na verdade, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp também. Ele, no caso do iOS, ele fica na barra inferior do aplicativo, na versão web do aplicativo do Twitter, e para Mac fica na parte lateral ou no topo, na lista. Então, esse é um recurso novo. Quem está atualizou os seus aplicativos, no caso, no smartphone, já vai ver um recurso novo chamado de comunidades, agora no Twitter, né? Outra notícia que me chamou bastante atenção essa semana foi que a Anatel, né? A gente falou de TV Box aqui várias vezes. O TV Box ele tem aquele problema de uso ilegal, né? O TVOX não é ilegal, mas algumas alterações na configuração do TVOX o tornam ilegal porque tem o acesso a canais que são fechados e não tem autorização para fazer essa questão. Além da questão da ilegalidade desse tipo de uso do TV Box, a Anatel fez uma pesquisa grande em equipamentos que tinham sido apreendidos e descobriu que vários TV Box vendidos no Brasil, na verdade, vinham, né, com um malware, vinham com um vírus. E aí, quando você instala aquele aplicativo ou aquele equipamento na sua rede interna, seja Wi-Fi, seja rede cabeada, ele começa a coletar informações sobre os usuários e mandar para os atacantes, né? Além disso, alguns vírus instalados no TV Box usavam o TV Box como ferramenta de ataque a outras empresas. Então, veja como é que é complicado. Além da ilegalidade, ainda tem a questão dos vírus, né, dentro do TV Box. E por último, falando exatamente da tecnologia de nuvem que eu comentei agora há pouco, a AWS, que hoje suporta mais de 50% das aplicações em nuvem na internet, apresentou outra falha essa semana também. Deixou fora do ar um monte de gente também. Então, como eu falei, a computação em nuvem é interessante, é legal, mas ela tem alguns problemas, principalmente quando você tem a concentração tão grande assim. Na verdade, o número é 55% dos serviços em nuvem oferecidos pela internet vem da AWS. Então, isso é bastante preocupante. Quando tem uma falha, né, num serviço como esse, praticamente a internet, ou os grandes serviços de internet param todos. Então, é bem complicado. Te agradeço, Gilberto, pela sua participação. Já te desejando um Feliz Natal. Até a próxima quarta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Eu desejo um excelente Natal em família, com muita paz, saúde, né, para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.